Olá, eu sou o professor Humberto Henriques, sou engenheiro de computação e sou mestre em engenharia de produção. A gente vai bater um papo sobre a programação orientada a objetos. Então, a gente quando pensa em programação orientada a objetos, a gente está pensando em pegar alguma situação do mundo real e tentar modelar para tratar essa situação de forma computacional. Então, a gente vai se ater aos itens que realmente interessam do mundo real para que a gente consiga tratar isso de forma que um computador entenda. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa, a pessoa tem infinitas características: altura, peso, nome completo, data de nascimento, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo. Isso é só a parte concreta, né? Vamos falar da parte abstrata. A gente pode falar dos sentimentos da pessoa, a gente pode falar das experiências que ela teve, a gente pode falar de doenças que ela possa ter. São infinitas características. Mas a gente, quando pensa em modelar uma pessoa num sistema, a gente vai focar nos itens que realmente interessam para a gente. Então, por exemplo, se eu vou fazer um sistema de cadastro, eu vou me preocupar, por exemplo, com nome completo, data de nascimento, CPF, e não vou me preocupar com todas as outras características. Então, a gente vai, do mundo real, tirar os itens que realmente interessam para que a gente trate essa pessoa no nosso sistema. E a gente tem dois conceitos importantes dentro do mundo da programação orientada a objetos, que são as classes e os objetos. As classes são as fábricas. A gente na classe especifica quais são os atributos, quais são as características que aquela classe vai ter. Então, por exemplo, no caso da pessoa, a gente colocaria nome completo, data de nascimento e CPF como atributos da classe pessoa. Quando a gente declara uma classe, a gente não está criando nenhuma pessoa, a gente só está dizendo qual é a forma, quais são as características, né? Quais são os atributos. E o objeto é o que realmente é o produto daquela classe. Então, fazendo a analogia de que a classe é uma fábrica, cada item que ela fabrica é um objeto. E aí, quando a gente fala na pessoa fulano, na pessoa João da Silva, essa pessoa João da Silva nasceu no dia 1º de janeiro de 78 e o CPF dela é 112223333-99, por exemplo. Então, esse objeto materializado com os atributos de nome, data de nascimento e CPF é um produto da fábrica chamada pessoa. Essa fábrica é a classe, ok? Então, essa é a ideia da programação orientada a objetos. E quais são as vantagens desse paradigma de programação? É que a gente tem, primeiro, uma possibilidade maior de reutilização de código, porque a gente vai sempre tratar os sistemas de forma mais detalhada. Então, no nível mais baixo, eu vou conseguir reaproveitar código para outras coisas. A gente também tem a vantagem do encapsulamento de dados, que traz segurança. Então, a gente não precisa saber todos os detalhes de como aquele objeto foi implementado, mas a gente pode pedir, por exemplo, para retornar o nome daquele objeto, vai ser retornado sem que a gente precise gastar tempo tentando buscar esse nome. A gente só consulta e o objeto retorna um nome, por exemplo. Também existe o conceito de herança, um conceito muito importante. Quando a gente fala de herança, a gente vai aproveitar o fato de que aquela classe chamada pessoa tem alguns atributos e a gente vai herdar da classe pessoa esses atributos e a gente pode, por exemplo, acrescentar. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma necessidade de modelar um profissional do direito, a gente sabe que o cara do direito tem lá a carteirinha da OAB. Então, a gente poderia fazer o profissional do direito ser uma classe que herda da classe pessoa e tem, além disso, um atributo a mais que é o número da OAB. Com isso, consegue ter uma extensão maior de possibilidades
e a gente consegue também modelar os sistemas de forma mais adequada. Tá? A gente vai ver os exemplos a seguir. Bem, para a gente ver um exemplo do uso de classes e objetos em Python, a gente vai começar com a classe pessoa. Então, nesse código, a gente pode perceber que a classe pessoa ela tem dois atributos, que são nome e idade. Cada atributo desses, ele tem uma forma de ser informado quando solicitado e tem uma forma de ser atribuído. Então, quando a gente tem um objeto da classe pessoa, eu quero atribuir um nome a esse objeto, a gente usa um método chamado setNome, que está aqui. Então, o setNome vai atribuir um nome a um determinado objeto. Da mesma forma, o setIdade atribui a idade ao objeto da classe idade. O getNome e o getIdade informam, quando solicitado, o nome e a idade daquele objeto que a gente solicitar. Então, isso aqui é uma classe simples, pessoa, que tem dois atributos, nome e idade, e tem os métodos que são setNome, setIdade, getNome e getIdade. Aqui, a gente só está criando a fábrica, que é a classe. A gente não instanciou, a gente não criou nenhum objeto dessa classe. Quando, no outro arquivo, eu faço o import daquela classe e eu faço aqui uma declaração de que a pessoa 1 é pessoa com esses dois atributos, eu estou construindo um objeto da classe pessoa que tem Fulano da Silva como nome e 25 como idade. Por que está nessa ordem? Porque lá na classe pessoa, o construtor é com nome e idade. Entenderam? E na hora de fazer, por exemplo, o print desses atributos, a gente não vai acessar diretamente o atributo. A gente vai usar o método getNome e getIdade. Com isso, a gente garante que a gente está usando a forma mais recomendada de manipular os objetos, porque eu não acesso diretamente a variável que está no campo nome ou no campo idade. Eu uso o método getNome e getIdade, que garante a maior confiabilidade. Tá? Isso aí se chama encapsulamento. E caso a gente quisesse uma outra classe que tivesse os mesmos atributos da classe pessoa e mais alguma coisa, a gente aqui vai ter a classe chamada pessoa física, que ela, ao chamar aqui, ao ser na declaração da classe pessoa física, a gente chamar a classe pessoa, a gente está dizendo que a classe pessoa física herda da classe pessoa tudo que ela já tem. Então, ela já tem o nome e a idade, e aí, por isso, a gente não precisa redefinir os métodos setNome, getNome, setIdade e getIdade. Isso já está aqui no super. Porém, a gente está aumentando o número de atributos. A gente está incluindo o atributo CPF. E aí eu só preciso fazer o getCPF e o setCPF, que são esse atributo novo. Tá? Então, eu tenho dois métodos aqui que são relativos a esse atributo novo. Mas o nome e a idade já estão implicitamente resolvidos pela classe pessoa. Então, com isso, a gente estende o uso da classe pessoa e não precisa redefinir os atributos e os métodos relativos a ela. Ok? Então, com isso, a gente está aqui fazendo a herança que a classe pessoa física tem, ela herda da classe pessoa.